Graça e a paz, queridos irmãos, que Deus os abençoe. E eu queria agora compartilhar com os irmãos, e nós estamos aqui falando sobre a eclésia, a igreja. Todo dia aparece um grupo que denomina igreja. Mas o que é igreja? O que nós sabemos sobre igreja? Então, nós vimos primeiro aqui, quero falar para os irmãos, a igreja visível. Qual é a igreja visível? Então, nós vamos ver aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 14, versículo 13, versículo 20, e em Efésios, capítulo 4. Anota esses versículos, você pode, então, identificar o que é a igreja visível. Então, eu quero ler juntamente com os irmãos aqui, aqui no capítulo 12, capítulo 1, capítulo 12, versículo 12, né? No versículo 12. Então, nós vimos aqui, porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, a igreja é um corpo coletivo, da qual Jesus é a cabeça. E lá na carta aos Efésios, Paulo deixa bem claro, há um só corpo, um só Senhor. Então, é bem claro. Então, essa é a igreja visível, que está aí dando testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. São fiéis a Jesus, estamos aí dando testemunho. Então, essa é a igreja visível. Ela não tem placa, porque a palavra igreja significa eclésia, tirado para fora. Então, o evangelho não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Se tu creres em Deus, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão fontes de água viva, né? Então, essa é a eclésia. E lá no Salmo 126, versículo 5, é a igreja que anda, é a igreja que chora, e é a igreja que semeia preciosa semente, e é uma igreja de resultado, e é uma igreja sofredora. Nós vimos que até hoje ela é perseguida na China, em outros países, da qual é proibido pregar o evangelho. E sempre foi perseguida. E Jesus deixou bem claro que no mundo tereis aflições. Então essa é a igreja, a eclésia visível. Agora temos a igreja universal. Igreja universal está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e o versículo 10. E lá em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A igreja universal. Uma igreja que todos aqueles remidos em Cristo Jesus faz parte, são membros pertencentes esta eclésia, esta igreja. Então é uma igreja só, dentro desse planeta, que faz parte do corpo do Senhor Jesus, um corpo coletivo, da qual Jesus é a cabeça desse corpo, como já lemos. E a igreja invisível. O que é a igreja invisível? Lucas capítulo 10, versículo 2, Apocalipse 6, versículo 9, Hebreus 12, versículo 23. Confere aí na sua Bíblia. Eu uso a Bíblia, estou usando uma Bíblia NVI e a Plenitude. Eu uso essas duas Bíblias. Então, você confere o que eu estou falando. Você precisa
não julgar o profeta, mas o que o profeta fala, aquilo que ele está testificando das Escrituras, tem que ser conferido. Então a igreja invisível é os irmãos que já partiram no Senhor. Aí você vai lá em Apocalipse 6:9, você vê as almas debaixo do altar, consciente, conversando, dialogando, falando sobre os irmãos que ainda não tinham sido mortos. E foi-lhe dada ali uma túnica de linho que representa a justiça, e mandando eles esperar. Esperar o quê? Esperar o arrebatamento, a conclusão final. Mas eles estão ali conscientes, debaixo do altar. Essa é a igreja invisível, uma igreja que ninguém vê. O irmão parte para o Senhor, muitas pessoas que não têm conhecimento bíblico, que não têm experiência com Deus, e que não tem ainda certeza naquilo que ele crê, ele tem medo da morte. Lá no Salmo 116, a Bíblia fala que preciosa é a morte dos seus santos. Então, quando nós partirmos aqui, nós vamos estar nessa igreja invisível, uma igreja que muitos não vê. E ela está lá debaixo do altar, no paraíso, sendo assistida pelos anjos de Deus, no conforto. Então você faz essa pesquisa, leia sobre a igreja invisível. E temos a igreja triunfante. O que é a igreja triunfante? É a igreja que vai ser arrebatada, a igreja arrebatada, ela subirá triunfante com Jesus. Muitos hoje, às vezes, nem crê mais no arrebatamento, nem fala sobre arrebatamento. Mas sabemos que o arrebatamento é a palavra central do cristianismo. E nós aguardamos o arrebatamento da igreja. A qualquer momento, a igreja de Jesus, esse corpo flutuante da qual Jesus é o cabeça aqui neste planeta. E a evidência da salvação é a perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Mesmo a luta, mesmo as adversidades, perseverar, essa é a evidência da salvação. Me perguntaram assim, qual é o escolhido? Muitos são escolhidos, poucos são chamados, poucos são escolhidos. Qual que são escolhidos? Escolhido é o que persevera. O escolhido persevera até o fim, ele passa por tudo, pelas lutas, pelo vale da sombra, pelo deserto, mas ele chega lá no final, ele é escolhido. Nós vimos que a igreja primitiva, todos os apóstolos foram mortos, mas perseveraram até o fim. Quantos irmãos morreram nas arenas, quantos irmãos foram perseguidos e são perseguidos até hoje, mas estão aí com a bandeira de Jesus Cristo erguida. Isso é evidência de salvação. Agora vamos falar da igreja local. Igreja local, essa igreja que tem placa aí, igreja A, igreja B, igreja C. Isso é uma denominação local, uma agência dos céus aqui na terra, composta de membros regenerados, batizados, que se reúnem sob as leis de Cristo. Essa é a igreja local. Mas todos nós somos membros de um só corpo. Há muitos membros, mas num só corpo coletivo, da qual nosso Senhor Jesus Cristo é a cabeça. Então a igreja já não tem placa. A igreja do Senhor Jesus é a eclésia, tirado para fora. E a evidência da salvação é aquele que persevera até o fim. Então nós temos primeiro, igreja visível, já falamos. Igreja universal, já falamos, 1 Coríntios 1:12. Igreja invisível, os irmãos que já partiram pelo Senhor. Eles estão num corpo,
que foi restaurado. Está lá em Hebreus capítulo 12, versículo 23, você pode conferir lá. A igreja triunfante, a igreja arrebatada, né? E a igreja local. A igreja local. É a igreja que milita. É a igreja que está aqui, pregando o evangelho, dando testemunho de Jesus, né? Essa é a igreja conhecida como denominação. Então tem vários nomes, mas é simplesmente igreja local, são denominação. Eu espero que você tenha entendido e faça um estudo, não fica só no que eu falei, mas faça um estudo sobre a eclésia, tirado para fora. O evangelho é tirado de dentro para fora. Não é de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então, essa é a verdadeira eclésia, ou eclesia, a igreja do Senhor Jesus.